Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Mentes Legais. Van Gogh já afirmava: não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. E se os sonhos são o alimento da alma, o nosso convidado de hoje usou da sua competência e criatividade para sonhar, realizar e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Com sua narrativa leve, sensibilidade poética e criatividade do diálogo com outros ramos da ciência, o nosso convidado de hoje busca alinhar o direito de família e sucessões ao cotidiano da vida social. O saudoso professor Cristiano Chaves, que é seu parceiro de tantas empreitadas, já o descrevia como alguém cuja argúcia e clareza o impressionavam desde o seu período estudantil, cuja maturidade de suas reflexões construiu um profissional talentoso e compromissado, e cujos exímios dotes culinários alimentaram estômago e intelecto. Como advogado, autor e professor, ele coloca o direito verdadeiramente em prática, expandido para o Brasil toda a sua experiência e conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Conrado Paulino da Rosa. Olha, que prazer poder estar aqui conversando com vocês, né, e com a audiência que vocês já têm, sabendo que aí certamente o que vocês já trouxeram na introdução é por amizade, já não tem nada a ver com a realidade. É também. Mas fico muito feliz e honrado de poder estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Então, e a gente mais ainda, né, de poder contar com você, que é o doutrinador pop, né, o doutrinador queridinho do pessoal de direito de famílias e sucessões atualmente, dada, obviamente, a sua total competência que a gente pode verificar nas suas aulas, nos seus livros. E é justamente por isso, Conrado, a gente queria iniciar esse bate-papo fazendo uma pergunta que você já deve ter respondido diversas vezes na sua vida, mas que sempre é bom a gente trazer, porque cada vez, né, pode trazer um ângulo diferente, uma história diferente. O direito sempre foi a primeira opção do Conrado, desde pequeno, lá no Rio Grande do Sul, ou isso surgiu no seu caminho, na sua vida, de alguma outra forma? Eu, com 6 anos, ganhei uma máquina de escrever, porque eu queria ser jornalista na época, e eu todo dia eu resumia o jornal de Porto Alegre, que é o Jornal Zero Hora, eu fazia um resumo, e eu publicava, se chamava Jornal A Casa, onde eu fazia lá o resumo do jornal, mas eu também era um tipo de colunista social, assim, eu era talvez o Léo Dias da casa, que eu contava a fofoca das minhas irmãs, então eu fazia isso tudo. Então a minha ideia inicial era ser jornalista. E eu, no segundo grau, eu flertei um pouco com a questão de ser professor de história. Eu adorava a questão de história, tudo. Mas daí eu fiz um estágio na Polícia Civil, porque meu primeiro emprego foi como vendedor de bandeira. Depois eu fiz um estágio na Polícia Civil e que ali foi o que determinou a escolha. Então foi realmente no final do segundo grau, ou no meio para o final do segundo grau, que veio a questão do direito. Mas a ideia inicial era o jornalismo. Aí você vê, né, Léo, que ele está falando, já fazia o seu próprio jornal, né, fazia as fofocas do pessoal, quer dizer, o direito de família já estava ali no sangue. A gente costuma falar em direito de família e a fofoca é institucionalizada. Não, eu ia perguntar exatamente, porque a gente perguntou a opção pelo direito, o que despertou o seu gosto pelo direito de família, exatamente, assim, porque durante a academia a gente vê inúmeras matérias, mas acaba afunilando só no final que a gente vai chegar à conclusão de que é uma área que a gente quer atuar. Então essa era uma curiosidade também da gente saber a sua opção pelo direito, como que você chegou e por que essa afeição com o direito de família e sucessões. Porque a minha primeira paixão foi direito penal, né? Então aquela loja... Morou com o penal para casar com o civil. Porque então como despertou ali no estágio, eu queria ser delegado de polícia estadual, né? Então olhava aquelas operações e meu sonho era andar armado, chutar a porta, né? Então, prender todo mundo. E daí... Só que daí quando eu me peguei ali chorando, assistindo a primeira versão do Rei Leão, eu vi que eu não poderia ser delegado de polícia. E acabou, durante a faculdade, nos primeiros semestres eu era atendente de telemarketing. Então eu não... Atendente? Eu era aquela pessoa que todo mundo xinga, né? Então... E depois acabei conseguindo um espaço de trabalho junto ao direito de família
Mas assim, foi porque foi a minha primeira oportunidade. Mas a partir daí foi que eu, acho que aqui vai. Mas assim, não tinha nem ideia de que essa seria a área. E aí foi curioso que daí quando chegou o direito penal na faculdade, eu já estava completamente convertido, daí não fazia o menor sentido o direito penal. Eu namorei também, todo mundo acha que namora com penal, mas você falou nessa questão de ser delegado, polícia é uma área que eu nunca cogitei na minha vida. Porque eu gosto muito de sentar de costas pra rua, então eu tenho medo, eu sou uma pessoa que viver nessa tensão de polícia não seria... Foi inclusive o que me fez também à época. Eu entrei na faculdade com muita certeza de que eu queria ser promotor na área criminal. Promotor, Ministério Público Criminal. Foi exatamente esse também o motivo para sentar de costas para a rua me fez desistir. Então a gente veio conversando mais cedo que a gente entra na faculdade e tem aquela impressão de que você só vai ser bem sucedido se você galgar um concurso público, né, na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria. Bom, pelo menos na minha época foi assim, a advocacia fica um pouco alijada, né, essas carreiras, e ver você, né, tendo esse sucesso todo, isso eu acho que serve de inspiração para muita gente que está começando a advogar ou que está terminando a faculdade. E aí eu até comentei com o Matheus, a gente queria ouvir muito se você tem um caso assim emblemático na sua carreira, né, que tenha te marcado de uma forma bem forte. Eu sempre... Aí é importante que tu fala da questão do início da advocacia, a gente ter a certeza de que ele não é fácil, né? Então, eu tenho aí 16, indo para 17 anos de exercício só em família e sucessões, e a gente sabe que a realidade da advocacia não é aquilo que se vende na rede social, como se existisse uma fórmula de sucesso, ou que compra o curso A que vai faturar não sei quantas vezes mais. Isso não existe, né? A gente sabe que a estabilidade na advocacia ela se dá com o percurso do tempo. E então o que a gente precisa ter essa consciência de que o resultado financeiro ele é uma corrida de longo prazo, ele não é de curto prazo. Mas de todos os casos, certamente o que mais me moveu assim, foi uma situação de um processo com alienação parental muito grave, onde houve uma mudança possível de endereço, teve falsa denúncia de abuso sexual, e infelizmente ali era uma alienação parental que, no caso, o agente alienador era a mãe. A gente sabe que a alienação parental não é uma questão de gênero, a gente tem alienadores que são homens e mulheres, não é só de função, nós temos alienadores que podem ser avós, cuidadores ou cuidadoras, mas neste caso era uma mulher, e que acabou, infelizmente, ali num estágio, num grau tão forte, que a criança, o próprio filho, foi abusado sexualmente pela própria mãe, sem tentar imputar ao pai. Então esse foi um caso que certamente ali que eu acompanhei por 10 anos até esse caso terminar, e ele foi o caso mais difícil, sem dúvida, porque até ameaça de morte eu tive nesse processo. Nossa! É uma coisa que, infelizmente... Acontece. Não, e você tem que fazer aquela divisão do profissional e do pessoal sem se envolver no lugar. É uma questão muito complicada, né? Porque... eu, pegando até o gancho do que o Conrado falou, eu me recordo, eu costumo até falar isso com meus alunos, que um caso muito emblemático para mim ocorreu ainda na faculdade, quando eu estava como conciliador na vara de família. E eu tinha, eu acredito, acho que boa parte das pessoas, até a gente ter contato com a vida real das pessoas ali, você traz as suas experiências pregressas do que você tem na sua vida, isso é normal. Então, quando eu me deparei pela primeira vez ali com uma realidade de que existem mães tóxicas, para mim, isso, né, eu falava, não, isso não existe, é uma coisa impossível de acontecer. A gente vai ter um choque de realidade assim que a gente acaba não esquecendo, porque o direito de família, você vai do riso ao drama, às vezes na mesma audiência, a depender do caso. E eu me lembro de um caso muito marcante, onde o pai e a mãe estavam discutindo a guarda dos filhos, mas não era porque para ver quem ia ficar com os filhos, é porque nenhum dos dois queria ficar.
Isso é o mais triste. É o mais triste. Então, eu me pergunto, até hoje eu me pego pensando, o que será que é o destino dessas crianças, que hoje não são mais crianças, né, são adultos, como que isso foi acontecendo com eles. E aí, Conrado, dito isso, eu aproveito para te perguntar. A gente vê que o direito de família, ele talvez seja uma das áreas mais populares, talvez digamos assim, porque ele mexe com a vida real das pessoas, né? A gente está lidando com a vida real das pessoas. E no seu livro, Entre Nós, você fala até uma passagem que eu acho muito interessante, que você diz que embora a palavra advogado tenha origem no latim advocare, que é aquele que fala, o profissional de família ele precisa ser um ad escutare, ou seja, um bom ouvinte. Para você, o que isso significa na prática? É que no exercício diário da advocacia em famílias e sucessões, eu vejo que não é por acaso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, né? A gente tem que ser um bom ouvinte, até porque a gente está lidando ali com pessoas no seu pior momento. E por causa disso, a gente precisa entender que nós vamos ser, de toda a estrutura do sistema de justiça, o único que vai dar o acolhimento para aquela pessoa no seu pior momento. E aí é importante que a gente consiga ter esse agir, um agir até empático, pelo fato de que isso consegue fazer com que o exercício da advocacia possa transformar a realidade daquela família. Porque não é simplesmente a gente acreditar que eu vou peticionar e que as coisas vão mudar. Não, eu preciso acolher aquele sentimento, eu preciso dar as orientações que muitas vezes não são aquelas que o cliente quer. O advogado ou a advogada que acredita que ele tem que dizer tudo aquilo que o cliente quer escutar, ele não está tendo um agir ético. Então, sem dúvida, o primeiro passo é a gente ter essa escuta ativa. E, frente a isso, a gente contemporizar, porque eu sempre digo que todo mundo que passa por um processo de família, ela não se encontra em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, essa pessoa está fora das suas condições normais. E aí, o que a gente precisa é justamente ter esse atendimento que os bancos acadêmicos não nos ensinaram e que a gente precisa ter esse olhar mais sensível. A gente costuma conversar muito quando a gente vai atender ou quando a gente atende alguém, que a gente, quando advoga, a gente precisa conhecer gente, né? Então, é exatamente isso que você falou. O cliente chega, às vezes a gente pensa assim, não, eu vou falar para ele a tecnicidade da lei, eu vou explicar o que pode, o que não pode, mas na maioria das vezes, pelo menos na área de família, o cliente não precisa ouvir isso ali, ele quer ouvir uma palavra de afago, ele quer ser ouvido, né? Na verdade, às vezes ele não quer nem ouvir nada. Ele quer falar, contar como é que foi, como é que não foi. É meio que um desabafo que ele dá. Eu acho isso, apesar de não atuar, guardado as devidas proporções, com direito penal, que as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Agora, você tem algum ídolo na profissão, assim, uma pessoa que te inspira, digamos assim? Olha, a gente é engraçado porque a gente muitas vezes tem as pessoas como modelos positivos e eu tenho até mais retirada de modelos negativos do que positivos, assim, porque tu pensa assim, ó, esse tipo de pessoa eu não quero ser, né? Mas sem dúvida a gente tem uma pessoa que me marcou muito, foi o professor Zeno Veloso, que um dos grandes predicados do Zeno era que ele tratava da mesma forma se passasse um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou a pessoa que trabalha com serviços gerais do lado, ele ia tratar com a mesma educação, com o mesmo investimento temporal cada um deles. Vai dedicar ao mesmo tempo. E aí isso diz muito sobre caráter, né? Então o Zeno realmente ele era um exercício diário assim de lições que por todo mundo que ele passava. E eu posso usar como exemplo também, para a gente usar um exemplo vivo, a professora Gisele Deronaca, que tem aí um dos principais nomes, se não, acho que vejo que é o principal nome vivo no direito das sucessões brasileiro, e alguém que estuda diariamente, alguém que... E eu lembro que lá em Gramado agora, quando a gente fez o seminário, eu desci do palco, ela me olhou e disse assim, nossa, Conrado, eu aprendi tanto contigo na tua fala hoje. E daí nisso me corta assim
um momento primeiro de felicidade, né? E daquelas pessoas que têm pouco tempo de caminhada no direito e que estão dizendo que daí se auto-intitulam nas redes sociais como referência. Porque eu sou o maior nome. Sim, ela é o maior nome, ela teria verdadeiramente autoridade para dizer isso e ela diz que ela aprendeu muito numa palestra, né? Então, assim, isso diz muito. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero sempre me espelhar. Eu acho que isso deve ser sensacional, viu? Realmente um elogio de José Durondaca. Eu estou de acordo com você, o maior nome vivo. Toda palestra, quem já teve a oportunidade de ver alguma palestra minha, eu sempre inicio falando, o direito de família é o próprio exercício da vida, que eu ouvi dela, da Gisela Durondaca, e é uma grande verdade. Giselda, queremos você também na próxima edição aqui do Mentes Legais, hein? Quem sabe? Ô, Conrado, e aí, também aproveitando o gancho nesse sentido, você falou sobre, né, de acordo com a pergunta do Léo, sobre ídolos, sobre pessoas que inspiram. Falando de inspiração, qual é a relevância da versão professor do Conrado? Porque professor é uma inspiração, certo? Sabe que eu não consigo ver uma das minhas atividades sem a outra, né? Porque, claro, eu sou muito feliz na advocacia, assim como sou muito feliz no magistério, mas eu vejo que muito do meu agir em sala de aula, ele se deve às minhas experiências enquanto advogado. E eu comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar aula com 23 anos, e que com a inconsequência que só a juventude nos traz, porque, afinal de contas, o que eu tinha para passar com 23 anos, eu não tenho a menor ideia. Mas, de toda forma, eu vejo que ali... e eu hoje, se tu perguntar, porque eu sou professor de graduação, de especialização e de mestrado, tenho a mentoria de Direito em Prática, tenho os cursos de pós-graduação. Mas aquilo que mais me brilha o olho é a graduação. Por maior trabalho, é um trabalho braçal, tu lida com a disputa do WhatsApp, dos hormônios a mil, mas ali tu tem um agir transformativo que é muito legal, tu falar algo pela primeira vez para a pessoa. É muito legal tu falar algo, aquele olhinho brilhar. Faz aquele sentido. Então, certamente isso, de todas as esferas do magistério, a graduação ainda me move bastante, assim. Eu ainda não sou professor ainda, né? Um dia pretendo ser, mas isso que você falou, eu tive a oportunidade a convite do meu amigo e sócio Matheus, de dar uma aula como professor convidado na Universidade Cândido Mendes, sobre direito condominial, que é uma área que eu atuo bastante. E aquela sensação é uma coisa que é meio inexplicável. Você vê as pessoas atentas ao que você está falando, interessadas pelo que você está falando. E assim, eu nunca tinha tido a experiência de sala de aula, de magistério, mas aquilo ali me incentivou demais a tentar, né, progredir nessa carreira de magistério. A forma de contribuição, eu particularmente acho que magistério é uma grande forma de contribuição na sociedade. Grande. Porque até mesmo para o aluno que não tem a frequência 100% nas suas aulas, mas que em algum momento ele está, alguma coisa você vai deixar para aquela pessoa. E se não deixar para uma também, para alguém você vai deixar, nem que seja para algum aluno. Matheus, de vez em quando ele posta umas aulas, ele bota uns trocadilhos de evidências, né, que eu particularmente sou muito fã de sertanejo, mas ele é apaixonadíssimo. E eu acho que você gosta de sertanejo, não? Olha, eu gosto desde antes do sertanejo ser universitário. No tempo era o quê, meu? Nossa, eu sou eclético, mas sertanejo não é minha praia, não. Não, mas é justamente por isso foi bom o Léo falar. Vamos falar agora um pouco também de outras curiosidades, né? A gente sabe que a sua face profissional é totalmente conhecida pelo pessoal, mas o pessoal também quer saber, das outras faces, dos outros dotes do Conrado, qual que é o mais presente? O chefe de cozinha ou o cantor amador que se emociona cantando evidências, que eu já tive a oportunidade de presenciar? Não, é que, se for por frequência, acho que é mais o chefe de cozinha, né? Porque o ato de cozinhar, para mim, ele é uma questão terapêutica, assim, e que eu não sigo nem receita, né? Porque eu gosto e aí eu acho um processo criativo do cozinhar muito legal, assim, e faz muito bem.
Então, certamente, em algum momento da minha semana, eu vou ter que dedicar para fazer alguma atividade na cozinha. Mas a questão da música, ela é muito presente. Eu sou um cantor frustrado, eu gostaria de saber cantar, na verdade. Talvez na próxima encarnação. Mas eu sou muito musical, porque eu tô sempre escutando música. E eu também sou eclético, porque assim como eu gosto de sertanejo, MPB, Toquinho, Chico, Vinícius, né? Eu tenho... Música boa, né? Assim, eu não tenho restrição, assim, então... Eu até brinco, eu vou do luxo ao lixo, ou seja, porque o meu algoritmo dos meus aplicativos de música, ele não deve entender nada, assim, porque é muito aleatório. Mas a gente vê isso nas suas obras também, porque você sempre coloca lá para ilustrar algum conteúdo do Direito de Família, tem uma música lá. Sempre, você gosta. Você falou então que você tem uma faceta cantor frustrado. Eu tenho uma teoria que ainda não conseguiram tirar da minha cabeça, que todo advogado é um ator frustrado. Ninguém tirou isso da minha cabeça ainda. Cada um no grau. Mas todo advogado é um ator frustrado. E o cantor também pode ser, né? Porque arte é arte e isso ajuda a gente a compreender todas as coisas que a gente... Eu até não sei se o advogado, mas o professor, se tu for pensar, tu é um pouco ator. Porque tu pode estar no teu pior momento. Você tem que fazer. E tu tem que fazer. E ali eu sempre tenho como atividade de mudança de chave, eu coloco o celular no modo avião, né? Então, assim como a gente chegou aqui, eu sempre coloquei o celular no modo avião, porque eu vejo que a questão da não desconexão, assim, ela é patológica hoje. E ali o fato da sala de aula, bota no modo avião, tu pode ter tido teu pior dia no escritório, mas tu tem que dar a tua melhor aula e não importa o que tu tá sentindo. Então, acho que certamente a questão do professor, tu tem um pouquinho desse ator, assim, que precisa... Não, e também até porque você hoje, né, o professor, ele compete por diversos... Assim como a TV aberta hoje compete com outras mídias, o professor está competindo com diversas outras coisas dentro da sala de aula, né? Com o próprio celular. Exato. A gente coloca o nosso no modo avião, mas os alunos cadê? Não coloca. Agora, você no começo mencionou que você tinha uma paixão por história. Tem algum momento histórico que você queria ter presenciado? Nosso momento Porchat agora. Né? Olha, tu sabe que desde pequeno, a minha mãe sempre dizia isso, que se eu tivesse vivenciado o momento da ditadura, eu teria sido morto, né? E ali... E realmente é uma época histórica que me move toda vez que eu leio sobre, que vejo reportagens sobre, né? Porque a gente... eu tenho a impressão de que o ser humano ele se acostuma com o que é bom. Sim. Né? E a questão de a gente viver num país democrático e que ele ter sido reconquistado é um fato muito importante. Então, eu vejo que todos aqueles que perderam a vida ou se dedicaram à questão da retomada da democracia no Brasil são pessoas que não podem jamais serem esquecidas, né? Então, certamente ali, aquele momento seria um momento de forte dedicação da minha parte, porque eu vejo que... E aqui, o que a gente precisa, no momento que a gente vive uma relação social tão polarizada, é que não importa se a gente é de esquerda ou de direita. Eu preciso ter a oportunidade da alternância de poder, eu preciso ter a oportunidade do direito ao voto, né? E todo o processo eleitoral, ele precisa ser franqueado o acesso amplo à população. E aí a gente precisou lutar para que as mulheres pudessem votar, para que o acesso ao voto fosse universal. E eu vejo que esse foi um momento que eu gostaria de ter presenciado. Tem uma frase, até não me recordo o nome do autor, que posso concordar com uma palavra que você diga, mas lutarei até o fim pelo seu direito de dizê-las. Então é a democracia, né? Posso não concordar, mas você tem o direito de falar. E hoje, como você falou, essa relação polarizada, que a gente tem que pensar exatamente no bem comum, né? Porque passamos por esse período justamente para conquistar direitos, né? Então, não tem por que polarizar essa relação e virar uma guerra eterna de ideologia, né? O grande problema é que hoje a questão dos algoritmos, eles vêm, e até tem se discutido sobre a questão da destruição da democracia a partir da lógica dos algoritmos, né? Porque o algoritmo ele vai entregar
àquele conteúdo que a tua tendência política acredita para que você fique mais tempo conectado. E daí tu cria essa bolha onde a gente não trabalha mais com a possibilidade de pensar diferente. Até porque quem pensa diferente eu passo a odiar. Ou seja, então eu deixei de ter a possibilidade de discutir, de respeitar as diferenças. Isso é muito triste. Muito. E muito perigoso, né? Perigoso. Se a gente pensar justamente nessa perspectiva histórica, que o Conrado mencionou, da época que ele gostaria de ter presenciado, de que adianta também, né, tantas pessoas terem passado, pagando inclusive com a própria vida, né, em determinados momentos históricos, para que hoje a gente esteja desenvolvendo ainda discussões que deveriam minimamente estar superadas nesse sentido, né? É complicado, mas o que eu acho assim, acredito que todos nós aqui nos consideramos jovens ainda, né? Eu acho que é um outro passo que a gente tem que... uma outra bandeira que a gente tem que levantar é justamente isso. Teve todo um processo, perderam-se vidas, e a gente agora tem que reforçar cada vez mais esse viés democrático, porque a advocacia, pelo menos para mim, não é só peticionar e fazer audiência. Eu acho que tem um contexto social importantíssimo aí no nosso atuar, né? Isso é verdade. Mas, Conrado, vamos lá, vamos mudar agora de assunto um pouco. Sei que além da questão do chefe de cozinha, do cantor, também, seja até pela profissão, ou seja, por uma questão mesmo de lazer, outra faceta é o Conrado viajante também. Eu sei que gosta muito de viajar. Inclusive, a gente até estava conversando há pouco tempo, né? Que Cíntia postou de você arrumando lá a sua malinha de remédios para viajar, que eu compartilho nesse momento. Eu sou hipocondríaco nesse sentido de estar arrumando também, porque eu nunca sabe o que a gente pode precisar. Tem alguma viagem que te marcou? Alguma história? Acho que duas por questões de conquistas pessoais, assim, porque eu, ainda na graduação, eu mandei artigo para um congresso que aconteceu no Canadá e eu tive o trabalho selecionado e eu fui com tudo pago para o Canadá e eu não tinha nem passaporte, eu não tinha andado de avião uma vez só, então assim, para ali foi muito legal porque no meio de um monte de profissionais já qualificados, eu poder ter um artigo selecionado foi uma experiência muito boa. E a outra foi quando eu defendi o meu mestrado, defendi na Itália, em Nápoles. Então, veja, eu tenho diversas viagens e viajo bastante. Eu vejo que duas coisas que eu invisto é conhecimento e viagem, né? Porque isso são questões que ninguém te rouba, né? A questão da viagem pode ser uma viagem a lazer, tu sempre aprende alguma coisa. Então, são realmente dois lados que eu invisto bastante. Mas vejo que essas duas, em especial, pela questão do crescimento acadêmico, acho que são as que mais me marcaram. Bom, eu sou suspeito para falar que uma delas você mencionou a Itália, né? Eu acho que na outra encarnação, para quem acredita, eu fui italiano. Eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Que eu gosto de tudo que é americano. Mas ainda não tive oportunidade. Mas um dia eu vou conseguir chegar lá. Agora, tem algum livro específico que você acha que todo mundo deveria ler? Tem. Foi um livro que eu li no ano passado, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica especialista em cuidados paliativos, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse livro, ele é recheado de lições, porque alguém que lida com as pessoas no final da vida, certamente ali vai tirar... E tu não tem como olhar a vida de uma maneira diferente, né? E quando eu comecei a fazer a leitura, comecei com um pouco de preconceito, pensando, cuidados paliativos é para rico. Ou seja, a população do SUS não tem acesso. Daí... O mais legal é que na época, quando ela escreveu esse livro, ela trabalhava também na rede pública de saúde e trazendo as diferenças e dizendo que as preocupações eram quase as mesmas, só que o público mais vulnerável economicamente não costumava ter arrependimento, porque ele fez aquilo que estava dentro do seu alcance. Agora, quem tinha mais dinheiro tinha muito mais arrependimentos, queria ter... É mais ou menos aquela música do
do Titãs, né? Queria ter amado mais, queria me deixado mais, porque assim, a gente hoje, nessa sociedade do desempenho, que o Byung-Chul Han sempre fala, a gente tem muito essa lógica de que eu preciso produzir, eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado no final de semana, um concorrente meu tá produzindo conteúdo. Então eu vejo que esse livro realmente foi um dos melhores livros que eu já li. Perde-se saúde para ganhar dinheiro, depois perde-se dinheiro para recuperar a saúde. É isso aí. É uma competição muito... que às vezes até paro para pensar que a sensação de finitude que a gente tem na vida, né? Às vezes você fica pensando assim, pô, eu vou trabalhar, eu vou construir, mas se eu não cuidar da minha saúde, vai adiantar de quê? Né? E nós, enquanto profissionais, né, a gente tem... eu acho que é super importante a gente tocar num ponto que é não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. Com certeza. Né? Porque nós lidamos com problemas das vidas das pessoas. E, por vezes, inclusive, a gente tem, a depender do cliente, uma certa fadiga da compaixão. Isso traz um certo risco. E aí eu aproveito para te perguntar, terapia tinha que vir na água encanada mesmo? Essa é uma frase que eu uso com frequência, porque a gente está num país que tem muito preconceito com saúde mental. E o Brasil é um dos líderes mundiais no consumo de ansiolíticos. Ou seja, algo não vai bem, né? Tu tem aí um consumo desenfreado numa população que não busca ajuda, por outro lado, nas questões emocionais. E a gente que lida com pessoas, a gente tem uma obrigação ética de poder ter esse cuidado, até para evitar que o processo ele não sirva como um espelho. Porque se eu começo a projetar as minhas frustrações nos processos que estão sob minha responsabilidade, eu deixo de ter um agir técnico, eu passo a agir como parte ativa naquele processo. Então é esse. Emoção, né? Sem dúvida. E aí é muito importante, né? A gente ter essa compaixão, evidentemente, a gente ter esse lado humanizado, né? Tá muito na moda, aliás, essa palavra, né? O atendimento humanizado. E claro que, sem sombra de dúvida, é importante. Mas a gente, por vezes, tem que ter também um certo distanciamento técnico ali, a nossa própria saúde do outro. Né? Ô, Conrado, você se considera, eu imagino que sim, né? Mas você se considera uma pessoa altamente conectada, tá o tempo todo conectado com tudo que está acontecendo, ou você também respeita, não só no momento de aula e tal, mas você respeita o seu momento de agora, eu estou offline e não... Eu posso dizer que tenho um ritmo, até porque eu tenho um ritmo de trabalho bastante intenso, mas os momentos de descanso eu procuro desconectar, né? Por exemplo, nos domingos que eu consigo estar em casa, é o momento em que eu vou acordar cedo ainda para fazer as minhas leituras com calma, tomar meu chimarrão com calma, mas o celular vai ficar longe. Daí eu coloco lá um LP, escuto um vinil, né? Então, assim, daí eu escuto ali um Lupicínio Rodrigues, um Chico, né? Então, vou também para uma lógica da música argentina, o Fito Paz ali, e esses momentos, assim como no final do dia, quando a gente para um pouco, é o momento que eu digo, agora deu de celular para conseguir ter esse momento realmente de desintoxicar, digamos, um pouco da conexão, né? E para um profissional que atua, tem a ver até com isso, para um profissional que atua tanto com problemas e, eventualmente, soluções de famílias, o que é a família para o Conrado? Família é o lugar de desejo, né? E o desejo que pode ser das mais diversas formas. E que a gente costuma condicionar o nosso desejo ao desejo coletivo. E aí vem a frustração. E aí eu vejo que bom a gente viver uma época onde a gente consegue materializar as nossas famílias a partir do desejo. Conrado, mas ainda é difícil, né? Mas a partir do momento que eu consigo respeitar os meus desejos, as minhas escolhas, eu vou ter na família um espaço de felicidade. Mas, em primeiro lugar, ela tem que ser desejada, ela tem que ser não imposta. E, infelizmente, a gente ainda tem um modelo legislado e o modelo que o direito ainda protege
a partir de estereótipos e questões pré-concebidas. E não dá para acreditar que num país de 200 milhões de pessoas, todo mundo deseja da mesma forma. Agora, Conrado, a gente já caminhando para o final, queria que você falasse um pouco desse projeto seu do Direito em Prática, né? Como que vocês idealizaram isso, o público que vocês... Como surgiu? Prática. Porque eu acho esse propósito de atingir o que a academia da faculdade não faz, que é a prática. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco disso aí. Como a maioria das boas ideias, ele surgiu de um vinho. Né? Então... Altamente estimulante. Boas ideias e boas amizades sempre surgem. E que até vou dizer algo que ninguém sabe, Matheus. O Entre Nós foi a maior parte escrito sob a condição do vinho. Então, assim... Aquela condição tão intimista e tão direta de quem passa por essas mesmas agruras, dá pra gente perceber. E estávamos eu e o Cristiano, e assim a gente estava tomando um vinho em Porto Alegre. Eis que, isso foi em 2019, eis que a gente começou a falar, a gente podia tentar fazer. Eu disse, olha, só que assim já era segundo semestre, a minha agenda maluca, do Cris também. Eu disse, não, Cris, vamos testar. Vamos ver aí quando é que encaixa, a gente faz um sábado e um domingo, daí a gente faz... Vamos testar. A gente fez a primeira edição em Goiânia, lotou, assim, em poucos dias, 100 vagas. A gente tinha 100 vagas e lotou. E daí, a partir dali, a gente, e foi muito legal. E daí, a gente começou a fazer em outras cidades, mas daí veio a pandemia, que daí a gente parou tudo que a gente tinha feito. Disse, não, a gente precisa agora fazer um modelo online. Daí veio a mentoria online. E hoje, o Direito em Prática, a gente já fez todas as regiões do país e uma infinidade de alunos da mentoria online. E o mais legal dele começou com a ideia ali de um promotor e de um advogado. Hoje eu sigo esse legado do Cristiano, sabendo, e o mais legal do Direito em Prática é a gente trazer o conteúdo de forma direta, sim, porque a gente sabe que a gente tem a premência do tempo hoje, mas de uma forma leve, ou seja, o direito eu não preciso ter a sisudez para ter a credibilidade. E eu acho que essa junção que eu e o Cris a gente tinha era justamente isso, de trazer, se divertindo. Todos os encontros do Direito em Prática, eles são leves, de bastante conteúdo, mas assim, de fazer essa troca, né? E é muito legal porque a gente tem alunos que... a mentoria online é um projeto de 1 ano. A gente tem alunos que já estão na 4ª renovação, ou seja, que gostaram tanto do projeto que continuam conosco, então isso é muito legal. Sem dúvida, eu já tive a oportunidade de participar de edições presenciais e confesso que realmente a pegada prática é diferente, né, a prática. Diferenciada. Tem livro novo vindo por aí? Sempre tem, né? É que tem um outro fator que as pessoas desconhecem, mas atualizar livro é mais difícil do que escrever. Se tu perguntar, Conrado, o que tu gosta mais? Escrever. O que tu menos gosta? Atualizar. Né? Então, assim... Eu achava que começar a escrever era muito mais difícil. Não, assim... Porque eu vou arrecadando material o ano todo para as edições do ano seguinte. Então, assim... A cada ano, quando eu vou parar para atualizar, eu tenho lá 100 páginas de Word de jurisprudência, de alteração legislativa, e daí eu tenho por premissa não fazer com que o livro ele fique muito grande. Então, por exemplo, o Direito de Família Contemporâneo, que tem 1.100 páginas, quando eu coloco uma jurisprudência, eu retiro uma outra. Então, tu tem um trabalho braçal muito forte. Então, tem o trabalho de atualização dos livros, que antes... Eu tinha o Cris também nas obras de coautoria para ajudar, que agora não tenho mais. Mas sempre tem projetos novos, assim. Então, assim, tem pelo menos uns 3 aí, que daí depende sempre de conseguir uma brecha para conseguir. Mas sempre tem livro novo em gestação, assim. Né? Ótimo. Bom, a gente vai se encerrando para o fim do nosso bate-papo, já te agradecendo. Mas antes da gente fazer os agradecimentos finais, queria saber, tem algum pensamento, alguma frase que o Conrado tem em mente para levar no seu dia a dia, seu norte, ou que ele gosta de compartilhar com as pessoas? Tenha calma, né? Porque afinal de contas, a gente vive tão acelerado,
acredita que nunca tá bom o suficiente, tá sempre se cobrando. Ou seja, e aqui, essa é uma frase que eu digo para mim mesmo. Ou seja, então, assim, não é... Porque às vezes aquelas coisas assim meio de coaching, você precisa acordar Acorda e às 4 da manhã. tome um banho gelado. Não, assim... É isso. Não, na verdade, assim, tenha calma. Ou seja, porque a gente precisa saber saborear a vida, né? Porque o que a gente tem hoje, a gente já rezou muito para estar neste lugar e a gente muitas vezes não consegue saborear e desfrutar desse lugar. Então, essa é uma preocupação que eu tenho diariamente. Às vezes a gente passa tanto tempo produzindo e pensando em produzir que a gente não consegue parar e analisar que há 5, 4 anos atrás a gente estava num lugar que a gente estava almejando estar onde está hoje e há 4 anos atrás a gente nem imaginava que poderia estar. Então, acho que esse que você falou de tenha calma e saboreie a vida, o momento, é muito importante. Eu estou muito satisfeito com esse bate-papo nosso. Também. Muito satisfeito. Não esperaria também outra coisa do nosso convidado, né? Conrado é fera demais. Não, eu só um complemento é agradecer muito ao Conrado pela disponibilidade, pela sua simpatia, sua educação e pelo seu conhecimento que a gente no dia a dia não dispensa de maneira nenhuma. Para aí, vamos pegar o livro do Conrado ali, vamos ver o que ele está falando. Não, e é o livro mesmo. É o livro. Pega um livro, vai na página, até porque os meus livros já estão todos marcados ali, né? Então eu já sei mais ou menos. Eu acho que é só agradecer mesmo ao Conrado, desejar mais sucesso ainda, e é isso. Queria também, né? Faço minhas as palavras do Léo para agradecer pela generosidade, sobretudo conosco, pela amizade, pela parceria, né, com 2 profissionais que estão aí nesse projeto, né? E contar como convidado do seu Quilate, sem sombra de dúvidas, é uma honra pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço e principalmente tenho votos aí de que o projeto de vocês dois possa gerar muitos frutos, né? Isso que vocês estão criando é uma lógica de democratização do conhecimento, né? E que talvez pode ser que alguém que está nos assistindo tenha dúvida do que fazer no agir profissional, tenha dúvida se vai fazer a faculdade de Direito, ou seja, o que vocês estão possibilitando é justamente que as pessoas das mais diversas áreas, de mais diversas classes sociais, possam ter acesso de que o direito não é tudo aquilo que muitas vezes parece, de pessoas distantes, de pessoas muito sérias. Sim. Existe um compromisso com o nosso agir profissional, sem dúvida, mas tudo pode ser de uma forma mais leve, né? É isso aí, pessoal. Conrado Paulino da Rosa, né? Muito obrigado a todos pela nossa audiência. Fiquem com Deus e até o próximo Mentes Legais. Um abraço.